Hoje é 19 de outubro de 2020, são 10 horas e 34 minutos. A segunda-feira costuma ser complicada, porque o sábado e o domingo dão uma espécie de relaxamento em todos, e quando vem o dia do trabalho, ele já é retardado normalmente, e com a pandemia age mais ainda na cabeça de todos. Resta a recordação do que aconteceu em fins da semana passada, uma briga homérica de Homero entre ministros da Suprema Corte que não são super-homens. São criaturas que têm família, filhos, compromissos financeiros, dor de barriga, têm emulações emocionais, enfim, complicações que assolam ou acidulam a totalidade dos seres humanos. Nós somos falíveis, todos nós. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não fogem a essa regra. Ideal seria que fossem sobre-humanos, que tivessem as emoções muito bem compartimentadas e impedimentos também muito bem articulados no cérebro para que se comportassem como nós outros. Mas são homens, menos mal, atacados também pelo vírus, alguns mordidos, outros não, alguns mais expostos, outros não, alguns na segunda-feira mais equilibrados que os outros desequilibrados, quiçá, por fenômenos que fogem ao conhecimento dos milhões de brasileiros que estão por aí. Houve sim uma guerra no último fecho da semana, caminhando para o sábado e o domingo. O ministro Marco Aurélio teria sido crucificado porque a grande maioria ou a totalidade dos ministros remanescentes deu, a grande maioria ou a quase totalidade, os seus recados éticos e as suas admoestações de caráter moral. Enfim, o grande traficante foi solto e até agora não voltou ao cárcere. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal deu a sua justificativa para a violação da lei. E a lei foi, sim, escarmentada em função daquilo que se chamaria, quiçá, estado de necessidade. Em estado de necessidade, a sociedade pode desvestir-se de regras atinentes à manutenção ou à preservação da liberdade do ser humano. Isso tem ou teria extensões nas quais não se pensa.
em estado de necessidade, quiçá os presidiários brasileiros poderiam revoltar-se e explodir as grades das cadeias pútridas que este país tem, com uma variedade grande de prisões provisórias a se estender no tempo, com os juízes, ou a grande maioria deles, fazendo ouvidos moucos ao socorro que deveria vir exatamente da obediência à lei. Enfim, num sentido bem escolástico, já se poderia dizer que somos todos delinquentes, com variadas justificativas uns e outros, mas com um pano ruim fechando a boca e o pedido de auxílio não de um traficante plurimamente posto no terreno dos bem dotados economicamente, não, porque milhares e milhares de presos que nós temos são pessimamente providos de qualificação para poderem bem defender-se e exigir do Estado atenção às características prisionais extravagantes em que se põe. Dentro desse contexto, se houvesse um juiz que pretendesse esvaziar um presídio, porque nesse estabelecimento prisional a totalidade dos reclusos estaria sendo prejudicada nos mínimos requisitos atinentes à especificação de seus direitos primários. Se um juiz o fizesse uma crise de tresloucamento libertário, seria havido também como um extrapolador dos preceitos mínimos concernentes à preservação da tranquilidade do meio social e da comunidade. A cabeça do ministro Marco Aurélio Melo, num certo sentido, funciona de forma previsível. Ele fez o que fez porque antes já o fizera várias vezes, que são uma espécie de advertência para que houvesse exatamente a explosão que houve. Colocou-se, subordinou-se ao sacrifício. Quem sabe o articulista vê aqui hoje um artigo de Carlos Alberto de Franco, cujo título é qualquer coisa afirmando a irresponsabilidade do juiz Marco Aurélio. Um artigo
enrestando armas éticas e morais contra o despacho daquele juiz que votou quase que em despedida de um magistério profícuo, enquanto vestindo a toga, em outros termos, não se poderia fazer aquilo que Marco Aurélio fez. Num sentido bem pragmático, o ministro Marco Aurélio não é daqueles que se intimidam com afirmativas desse estilo. Fez o que fez, sabendo o que ia fazer, e porque o faria uma espécie de recado final, um testamento, quem sabe. Posto logo acima da sua assinatura, decisão irresponsável, afirma Carlos Alberto de Franco. As instituições brasileiras estão no limite. Não tem gordura para queimar em termos de credibilidade, diz ele. A partir do momento em que a paz e a segurança sociais são ou podem ser atingidas, qualquer direito individual, por mais caro que seja, deve ceder lugar aos valores jurídicos mais caros, entre os quais a segurança e a paz social. Este escriba inverte a premissa, o sacrifício de um é mais grave que o sacrifício do todo. Quando o sacrifício, o prejuízo se localiza exatamente na violação da lei pelo magistrado. Isso justificaria, quiçá, na Idade Média, o martírio do cidadão em prol da paz social no burgo ou além das estruturas postas da cidade-mãe. Isto justificaria, quiçá, o esquartejamento de Tiradentes, que era um só. Mas valia a pena que ele perdesse os membros e fosse desventrado para que a paz social e o equilíbrio, quiçá, fosse estimulado nos rincões do Brasil. E se dirá, as hipóteses são diferentes, porque um era talvez um preso político, o outro era um traficante maior de entorpecentes, justificando-se, talvez, e até mesmo a morte do traficante num cantão qualquer. E provavelmente
É o que há de acontecer, porque a caça a esse homem, nas circunstâncias, seria extremamente justificada por parte dos agentes da lei. Já se vê que a tese de Carlos Alberto de Franco pode atender à vontade do povo, mas é irresponsável também. Proclama o sacrifício de um em benefício do resto. Diz o velho escriba: o sacrifício de um não se justifica, mesmo que seja em benefício do resto. A violação da lei não é ponta de martelo do magistrado no sentido de justificar um apontamento negro na extensão do dispositivo de lei que protege a liberdade individual. Em outros termos, Marco Aurélio fez o que fez, entendeu o que devia fazer. O ministro fez o que fez, afirmando que com isso estaria a obedecer ao privilégio da comunidade sobre o direito individual. Os dois hão de se entender no tempo. Para o ministro Marco Aurélio, é a última pincelada, quiçá, na sua carreira enquanto usando a toga. Para o ministro Fux, é uma carga que há de lhe pesar pelo resto da sua magistratura. Ele há de estar sendo justificado pela grande maioria da população. Violou a lei, rasgou um dispositivo que protegia a liberdade individual. Vai carregar isso pela vida, no peito, enquanto o juiz for. E mesmo depois de o ser justificado, repita-se, pela crença no privilégio da turba sobre a proteção do indivíduo. São formas, meu caro jornalista Carlos Alberto de Franco, são formas de as coisas serem vistas. Por outra parte, e para finalizar, este antigo advogado criminal é posto à frente dos precedentes do despacho do ministro Marco Aurélio, gerando essa relação de causalidade que constitui, sim, dos dois lados, uma ferida profunda no equilíbrio da equanimidade na prolação da justiça brasileira. O ministro Marco Aurélio teria agido solitariamente, desafiando a turba. O ministro Fux agiu comunitariamente, desafiando
a lei. Os dois vão lhe transportar isto em torno da toga de cada qual. Mas este escriba afirma com certeza que foi preciso muito mais coragem para a marca posta pelo magistrado na liberdade do réu. Foi preciso muito mais coragem para isto do que fazer o que Fux fez. Fux vai à casa com o coração recheado, porque satisfez a vontade do povo. Marco Aurélio volta à casa com o coração também batendo gostoso por ter exigido respeito à lei. Não há dentro do Código Penal um réu a ser tratado pior que o outro. Eles devem ser tratados de acordo com aquilo que a legislação prevê e com aquilo que a legislação antecipa. O curioso disso tudo, e daí é bom que Carlos Alberto de Franco reflita nisso, é que o ministro Marco Aurélio dirigiu o seu despacho aos milhares e milhares e milhares de presos que não tem como exigir respeito ao dispositivo legal, uma espécie de mensagem a Garcia. Se os nossos juízes obedecessem à lei e fizessem uma devassa nos nossos cadeiões e nas nossas penitenciárias, haveria muito preso miserável sendo posto em liberdade. E quiçá esse despacho de Marco Aurélio se dirigisse também a cada um dos nossos magistrados. Este escriba não tem razão alguma para entender que Marco Aurélio Melo tenha sido irresponsável no despacho. Foi intimorado. Dito isto em português, castiço. Quanto às perlengas que anteciparam essa manifestação de Marco Aurélio, que no fim das contas é a rotina da especificação de seus despachos, este escriba, na madrugada insone, estava a examinar os primeiros tempos do circo romano, do Coliseu. Havia os chamados promotores de lutas entre os gladiadores. E, em tese, os gladiadores deveriam ter armas condizentes e forças
equiparadas, altura, peso, gordura corporal, enfim, tudo apto a permitir uma luta que se diria igual. Mas até lá, naquele tempo, havia fraudamento ou fraudação, ou fraude, a se preferir o termo, nas preliminares do embate, da luta, porque um promotor do conflito poderia talvez entender que precisaria levar alguma vantagem e, de repente, no tempo passado não havia computadores, havia um saquinho com pedrinhas e, de repente, a pedrinha da sorte seria aquela preferida na violação do sorteio. Isto vale, ou valeu para 2000 anos atrás, ao tempo de Cristo, e vale até hoje, na atualidade, sempre. Foi um recurso a desequilibrar as pedras para o lado de um dos gladiadores a ser posto dentro do conflito. Isso acontece. Os computadores não têm preferências. Tecnicamente, obedecem a estatísticas do aperto de um botão. Mas, às vezes, acontece que o computador erra ou se desnivela na estatística que, no fim das contas, daria, teoricamente, a perspectiva da igualdade entre as partes. O ministro Marco Aurélio sempre fez o que entendeu que deveria fazer. Libertar aqueles que, em condições adequadas, análogas, não deveriam estar presos porque o magistrado violara uma regra explícita estabelecida na lei processual penal. E ele o faria de qualquer forma, fosse lá quem fosse o negro desprovido de recursos que conseguisse chegar até ele num papel de massa de cigarro, já houve hipótese assim, fosse um potentado qualquer. O que ocorre é que o potentado consegue chegar à Suprema Corte e o negro desprovido de recursos, rarissimamente, consegue até mesmo um computador vagabundo para enfrentar a aeração rarefeita do sistema processual penal brasileiro. Se e quando isto constituir uma falta ou um hábito malsão, não compete a este antigo criminalista dizer se alguém que pratica um abortamento criminoso no gabinete médico ao lado está ou não a matar o feto, ou talvez até
chegasse ao velho criminalista a necessidade de deliberar sobre o assunto em épocas passadas. Não. Os pecados de alguém são os pecados de alguns. E alguns, quando pecando, hão de responder, quiçá, pelo pecado cometido. Embora isto não cheire bem, diga-se de passagem, para ultimar a crônica, o que o escriba quer afirmar, meu caro Carlos Alberto de Franco, é que nós estamos em posições opostas. Este escriba não admite o sacrifício da lei em benefício da comunidade. O meu amigo Carlos Alberto de Franco, respeitável, sim, acha que o sacrifício da lei é importante, às vezes, em benefício da comunidade. Ficamos assim. Nós dois e muitos vamos dormir com isto, sem resposta válida qualquer. Vamos ao trabalho e la nave va.